A Bíblia fala sobre o batismo das águas e o batismo do Espírito. O batismo das águas é onde a pessoa se arrepende dos seus pecados e luta para largar. Porque muitas vezes as pessoas se batizam nas águas, mas ainda tem a influência do pecado, ainda às vezes até pratica o pecado. Mas ela se batizou para fazer um voto a Deus que ela está arrependida, que vai lutar para mudar. O batismo do Espírito Santo é para a pessoa que já largou o pecado de fato. É aquela que não aceita mais o pecado. Não senta mais na roda dos escarnecedores, já não senta mais na roda dos zombadores. Ela largou a mentira, largou o palavrão, largou tudo que ela fazia de errado. E aí ela recebe o Espírito Santo. Ela começa a buscar, ela começa a pedir a Deus aquele batismo do Espírito Santo, aquela comunhão maior com Ele. E Deus, Ele disse, se pedir, Ele dá. Então Deus dá. Mas para que a pessoa venha receber o Espírito Santo, ela tem que largar o pecado. Por isso ele fala do batismo nas águas e o batismo do Espírito. Porque a pessoa batiza nas águas para que ela venha ter força, para que ela venha realmente largar o pecado. O batismo do Espírito Santo é quando a pessoa, de fato, ela abandonou o erro, ela abandonou o pecado, ela largou tudo para servir a Deus. Aí ela recebe o Espírito Santo. E para fazer essa obra, a pessoa tem que nascer de Deus, tem que ter o Espírito Santo, porque senão ela não consegue. Ela não consegue permanecer na igreja, ela não consegue ser fiel no seu dízimo, nas suas ofertas, ela não consegue ser fiel a ela mesma. A pessoa que não recebe o Espírito Santo, que não é batizada pelo Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde ela abandona a obra, ela larga a obra. Por isso que a gente vê muitas pessoas que, muitas vezes com títulos, né, de pastores, de obreiros, dentro das igrejas, abandonarem a obra, porque elas foram batizadas nas águas, mas não no Espírito de Deus, não no Espírito Santo, no fogo, aonde Deus fala que essas pessoas são marcadas por Deus, e essas pessoas que são seladas por Deus, elas não abandonam, elas preferem a morte. Elas preferem a morte do que abandonar o caminho da fé, sair do altar. Por isso o Senhor Jesus disse, aqueles que permanecerem até o fim, esses vão ser salvos. Então, a pessoa, para receber a salvação, para estar nessa obra, ela precisa receber o Espírito Santo. Ela precisa receber o Espírito Santo. Porque se ela não buscar o Espírito Santo, se ela não receber o Espírito Santo, se não for selada, não vai suportar. Não vai. A Bíblia fala sobre isso. A pessoa não vai aguentar os dias maus. Ela vai abandonar. Então é importante, meu amigo, minha amiga, que você busque o Espírito Santo. É importante que você tenha o desejo de ter o Espírito Santo. E usar toda a sua força para ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te dar a vida eterna. O Espírito Santo vai fazer você permanecer na salvação, no caminho da fé. Pode acontecer o que for. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, pode acontecer o que for. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem nada que afaste ela da presença de Deus, da obra do Senhor. Ela é fiel em tudo. Ela tem um compromisso com Deus, com o altar de Deus. Mas quando a pessoa não recebeu o Espírito Santo, quando ela não tem o Espírito Santo, ela não suporta. E aí, mais cedo, mais tarde, ela começa a contestar tudo. Tudo. Ela entra na igreja, tudo é bom. Né? É bom as reuniões, é bom a busca do Espírito Santo, é bom o evangelismo, tudo é bom. Mas com o tempo, por ela não ter o Espírito Santo, ela começa a contestar. Aí ela contesta, poxa, a reunião está demorando demais, poxa, o bispo está pegando muito pesado, poxa, não é bem assim. E ela começa a contestar. E quando ela começa a contestar, ela se torna o alvo fácil para o espírito maligno derrubar ela. Fácil, muito fácil. Porque ela já começa
a receber esse espírito da contenda e aí sai fazendo um monte de coisas erradas, achando que está certa. O Espírito Santo faz a pessoa ser servo. O Espírito Santo faz a pessoa a ser servo do Senhor Jesus. Ela só obedece e com isso ela cresce. Com isso ela honra o Senhor e o Senhor também honra ela. Para ser forte na fé, a pessoa tem que buscar o Espírito Santo, ela tem que se fortalecer, ela tem que estar o tempo todo ligado, não pode dar mole. Porque nós não brigamos contra a carne, contra o sangue, nós brigamos contra os principados e potestades, os espíritos caídos, o espírito maligno. É contra essa força que nós brigamos. E essa força espiritual não se vence através das coisas materiais. Se vence através do Espírito. Quando a pessoa é forte, ela vence o espírito maligno. Ela passa a ter domínio sobre ela mesma, sobre as coisas que estão acontecendo. A visão dela não é conquistar coisas terrenas. A visão dela é conquistar o espiritual. Porque ela sabe que com isso, ela buscando o reino dos céus, as outras coisas vão ser acrescentadas, porque Deus vai honrar ela. Quando a pessoa não entende dessa forma, ela vive na carne. E quem vive na carne, colhe da carne. Mais cedo ou mais tarde, Satanás vai conseguir minar o coração dela e derrubar ela na fé. Vai derrubar ela vai desanimar, ela vai desistir, ela vai parar, ela vai ceder às tentações, vai se entregar e ela não vai ter força para sair, porque a única coisa que nos dá força é o Espírito Santo, é o nascimento de Deus. Por isso ele diz, quem nasce de Deus vence, tem força. A pessoa que não nasceu de Deus, ela vive no pecado, tudo para ela é bom. Se ela mente, não tem problema. Se ela está num relacionamento errado, não tem problema. Se ela não dá atenção à obra, não tem problema. Se ela não tem constante de ir nas reuniões, de estar na igreja, também não tem problema. Nada para ela tem problema. Mas quando a pessoa nasce de Deus, quando ela nasce do Espírito Santo, ela se incomoda, ela não quer estar no pecado, ela nem entra. Ela não entra em relacionamento errado, ela não entra em mentira, ela não entra em roubo, ela não entra nas porcarias do diabo. Quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, quando ela é batizada de fato no Espírito Santo, ela nem entra, ela tem nojo disso, ela tem medo, porque sabe que a alma dela, se ela continuar do jeito que está, vai para o inferno. Então ela luta para ser salva, porque o Espírito Santo dá sabedoria. O Senhor Jesus falou isso, que ele deixaria o Consolador, aquele que nos traria sabedoria, que ia nos livrar do mal, que ia nos consolar nos momentos difíceis. Então ele disse que ia fazer isso. Então quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo, ela fica no pecado e acha que está tudo bem, está dentro da igreja. Ela está dentro da igreja, porque a pessoa que batiza nas águas, ela tem a consciência de que, puxa, eu batizei nas águas e puxa, eu tenho que fazer as coisas certas. Ela tem essa consciência, mas ela não consegue largar o pecado. Aí dentro da igreja, ela está vivendo uma vida de pecado. E com isso, está indo para o inferno. Por isso o Senhor Jesus falou que nos finais dos tempos, muitos iriam se enfraquecer na fé, desanimar da fé. Por quê? Porque essas pessoas não são batizadas no Espírito Santo. Se você está no pecado, no Espírito Santo, se você fosse batizado de fato no Espírito Santo, você não ficaria no pecado. Você não ficaria nessa situação que você está. Porque você sabe que isso aí vai te levar para o inferno. O Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando. Ele diz, eis que eu estou à porta. Ele está voltando. E se a pessoa não tiver na fé, não tiver forte no Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, o caminho é o inferno. Quando ela partir, ela vai acordar já na mão de Satanás. Se você não quer isso, meu amigo, minha amiga, então começa a buscar o Espírito Santo. Começa a largar o pecado. Varre a casa enquanto é tempo. O Senhor Jesus, uma vez,
mandou um profeta, Isaías, falar com o rei, dizendo o seguinte: arruma a sua casa enquanto é tempo, arruma a casa, né? E hoje Deus fala isso pra gente, fala isso pra mim, fala isso pra você, fala: olha, arruma a casa, porque eu tô voltando. Então não perca a oportunidade, não dê mole para o diabo. Nada nesse mundo vale a sua salvação. Nada nesse mundo, porque tudo acaba. Relacionamento acaba, filha acaba, casa acaba, dinheiro acaba, tudo acaba. Mas a sua alma vai viver eternamente. E é essa que você tem que dar valor. É para ela que você tem que sacrificar a sua vida. É por ela que você tem que lutar com toda a sua força e todo o seu entendimento. Porque assim você será salvo. Pense nisso. E que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pense nisso e não abra mão da sua salvação. Esse é o momento onde Deus está te dando a oportunidade de você acertar a sua vida. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.